Temos um convidado ligado ao Corinthians, viu, Milton Ricardo Garcia? Vaguinho tá na linha para conversar conosco um pouquinho sobre a história fantástica que ele construiu no Corinthians. Ô, Simatinho, o nome dele mesmo? O nome do Vaguinho? É. Peraí que eu vou tentar lembrar. Tô lembrando aqui, viu, Milton? Puxando na minha memória. Tem que ser Wagner, Wagner mas de não Freitas. É Wagner. Olha aí como eu acertei. Ô, Vaguinho, tô certo ou tô errado, mineiro? Viva Minas Gerais, a nossa terra, bom dia. Bom dia, Milton. Quanto tempo, um abraço, satisfação, com o coração partido pelos acidentes, né? Essa cidade ali é naquele, quando sobe aquela serra, né? E a primeira serra lá e saíram de Belo Horizonte vindo para São Paulo, né? Infelizmente, ali é um lugar muito perigoso. Estou aqui à disposição, Milton, com muita felicidade, com o coração aberto, disposto a falar com você das histórias da vida. Mas eu tô bravo com você até hoje, viu? Sabe por quê? Porque o senhor fez um gol no meu Santos uma vez. Eu tava lá, com Vital Batalha. Pô, você não tem que fazer gol no Santos, não tinha nada que fazer isso, ô Wagner. Eu ultimamente estou andando muito triste, porque eu tenho acompanhado o futebol aí um pouco, né? E lamentando, esse time do Corinthians pela tradição, pela força, pela capacidade que tem o Corinthians, pela essa grande torcida, não merecia um time juvenil, né? Aonde está esse dinheiro que esse pessoal está guardando, sem capacidade de colocar no clube, de investir no clube, e é lamentável o que está acontecendo, né? E você vê hoje um clássico ainda em fase de classificação, a mídia, a importância que dá um São Paulo e um Corinthians, sabendo que o Corinthians vai a campo sem nenhuma condição de ganhar do São Paulo, né? 65 mil torcedores e infelizmente acontecendo confusão, briga, você não pode mais ir a campo. E 60 mil pessoas na nossa época era joguinho de Pacaembu, né? É verdade. Ei, Vaguinho, você entrava em campo com mais 10 e o Pacaembu era 93% de corintiano, não é mesmo? Com certeza, ela me dava 80 mil. Agora, repita, o meu caro Simate, o que aconteceu com a fiel torcida, partezinha dela, num ônibus em Minas Gerais, a minha terra e a terra do Vaguinho? Pois não, Simate. Nessa madrugada, Milton, cerca de 40 pessoas estavam nesse ônibus que se envolveu num acidente na região ali de Igarapé, na Grande Belo Horizonte, e pelo menos 7 pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros atende essa ocorrência, né, que, repito, aconteceu na madrugada. O condutor perdeu o controle do veículo quando entrou na curva da rodovia, bateu contra ainda não se sabe direito as informações, mas contra uma parede ali, né, Milton? Eu não sei como se chama exatamente o nome daquela parede que fica nas estradas, e aí acabou capotando. Então, notícia muito triste dessa madrugada. E você não tem nomes por enquanto, não tem nada, né? Não, por enquanto não. O que se sabe é que esse ônibus foi contratado pela principal torcida organizada do Corinthians. Que é a fiel torcida, né? Exatamente. Que é a Gaviões da Fiel, né, Milton? A principal torcida organizada do Corinthians. Gaviões da Fiel, é claro. Ô, Vaguinho, eu sou mineiro lá do sul de Minas Gerais. Lá naquela região conheço tudo, mas na Grande BH não conheço nada. Igarapé fica onde? Há quanto tempo de Belo Horizonte? Olha, se não me engano, é a primeira cidade, quando você sai de Belo Horizonte, ela fica no topo da serra, ali no comecinho, se eu estou pensando, né? E ali mais para frente, eu acho que passa o Rio Grande ali, eu acho que nasce o Rio Grande, para aquele lado mais ou menos ali. Eu tenho muita certeza não, Milton, mas eu tenho uma ligeira passagem que fica mais ou menos a uns 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte, ali, por ali, na subida da serra. Eu vou pegar o mapa depois, eu vou me identificar direito. Vaguinho, eu gostei de você falar Belo Horizonte. Nós mineiros falamos assim mesmo, né? Belo Horizonte. Ei, Vaguinho. Vaguinho, para os mais meninos, como o Ricardo Moreira Garcia, como o querido Guilherme Herédia Simati, o melhor jornalista em atividade no planeta, você nasceu onde e por onde você passou? Eu nasci em Belo Horizonte, né?
Eu sou de Belo Horizonte, muita gente fala que eu sou de Sete Lagoas, eu já fui criado em Sete Lagoas. Eu fui para Sete Lagoas com 4 anos de idade e permaneci lá até os 16 anos, 17 anos. 17 anos eu comecei, quando me apresentei para o Atlético, né? Eu fui comprado, eu tinha 17 anos. Hoje, fala que o jogador de 17, 19 anos não pode jogar, né? Que é muito novo, não tem experiência. Pô, o Pelé foi campeão da Copa do Mundo com 16, 17 para 18, por aí. O Edu foi na Copa de 66 com 66, com 16 anos. O Tostão tinha 17, o Jairzinho tinha 18, por aí, na Copa de 66. Eu fui convocado a primeira vez com a seleção brasileira, eu tinha 19 anos. Com 19 anos já era ídolo do Atlético. Aliás, eu estou muito triste com o futebol antigo. As pessoas não sabem a capacidade que a gente tinha, o que a gente era capaz, o que jogava, né? E eu vi outro dia aí uma foto minha do Atlético de 68, quando o Atlético começou a formar uma equipe, e jogava, a linha era eu, o Carlinhos, o Dario Pediaço, se não me engano, o Narcio, o Tião ponta esquerda. O Dario foi comprado no Atlético naquela época, porque foi o Carlinhos. O Dario veio de contrapeso, o Dario custou a jogar no Atlético. O Dario só veio jogar no Atlético com o Strick, quando eu machuquei, quando eu fui para o Exército, e machuquei, o Strick começou a preparar o Dario. E o Dario está aí, um grande jogador, mas ele tem que agradecer, principalmente aos pontas que colocaram a bola na cabeça dele. Ele não fazia gol, o cara colocava a bola na cabeça dele. E naquela época, eu já com 18, 19 anos, eu era ídolo do Atlético, e os caras que hoje veem a fotografia não lembram da gente, né? Mas eu lembro, minimamente aqui pelo menos, mas eu lembro. E lembro quando você chegou aqui também em São Paulo, nossa, Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians ficou maluca, porque você era o grande ponta mesmo, rapaz. A gente começa a pegar dados, né? Porque quando a gente joga futebol, a gente não preocupa com dados, né? E hoje a mídia, a facilidade, a internet, né? A comunicação é muito rápida. Então, eu vi uma estimativa um dia no WhatsApp, no Google, sei lá, que o Pelé, com 18 anos, tinha 447 gols, né? Então, eles fizeram uma comparação Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e tal, os centroavantes melhores da época aí, que jogaram, começaram com 30, 40. Eu, com 18 anos, quando eu vi com 21, eu já tinha 52 anos, 52 gols, né? Quer dizer, eu já tinha uma capacidade de gol impressionante jogando pela ponta direita. E depois, eu chegando aqui no Corinthians, fiquei 10 anos, em 3 anos, em 2 anos e meio. 2 anos e meio de futebol, fiz 52 gols pelo Atlético. Em 10 anos do Corinthians, eu fiz 110. É uma média horrível, horrível. Por quê? Porque eu não tive companheiro. Eu fui um cara que, basicamente, eu me fiz sozinho no Corinthians. Isso eu dou um saldo, jogo um foguete, porque eu não precisei de bengala de ninguém. Porque eu não precisei de lançamento de... Precisei jogar 4 anos com o Rivelino e fazer 30 gols, 40 gols é muito pouco, né, Milton? Quer dizer que os caras não lançavam, né? Infelizmente. Rivelino, um dos maiores craques do mundo. Eu poria Rivelino no meio dessa turma que você citou aí. Não perto do Pelé, mas olha, esses jogadores, o Cristiano Ronaldo, ele jogava nesse time aí, viu? Porque ele é bom demais, o Rivelino, não é mesmo, Vaguinho? Com certeza. Mas tudo é questão de oportunidade, né, Milton? Eu tive as minhas oportunidades na época e não aproveitei. E se você for analisar friamente, um cara que joga 14 anos no clube, sendo um rei, como era chamado, e não ganhar um título, é muito pouco, né? Ele ganhou um título no Fluminense, que era uma máquina, certo? Na seleção brasileira, nas eliminatórias, quem jogou foi o Edu, toda a eliminatória, o Rivelino da reserva,
E ele só só foi titular com o Zagallo, né, com o Zagallo. E também, aquele time que tinha, pô, até eu jogava, né, Milton? Pelo amor de Deus, né? Você jogava mesmo, pô. Você jogou muita bola. Mas eu tô com raiva de você até hoje. Aquela noite lá no Pacaembu, você foi fazer gol do meu Santos, pô. E depois o Santos empatou, teve um rolo danado, o árbitro teve que esconder num motel, coisa parecida. Eu lembro disso direitinho, porque Santos e Corinthians era o grande jogo da América do Sul, não é mesmo? Era, eu peguei uma fase boa, porque tinha quebrado o tabu, né? E eu tinha... Isso foi em 72, Milton. O goleiro era o Serras. Esse jogo foi 1-1. Carlos Alberto Torres estava jogando de quarto zagueiro, o zagueiro central, né? E o Santos ainda tinha o respaldo, o resto daquele time aquele time sensacional com Pelé, né? Com Pelé, Coutinho e Pepe ainda tinha um pouco ainda. E eu joguei de centroavante esse jogo, e fiz um gol e o Serra saiu atrás de mim para me bater, né? E eu acho que o jogo ficou 1-1, se não me engano foi 1-1. Mas eu fui muito feliz, eu consegui ficar 5 anos ou 6 anos sem o Santos ganhar da gente. Aqueles meninos da Vila nunca ganharam da gente. Todo jogo a gente ganhava, eu fazia gol. O Santos, dentro do estádio de São Paulo, dos times grandes, é o time que mais gols eu fiz. Oh, mas que coisa feia, Vaguinho. Onde se viu fazer gol no meu Santos, pô? Pelo amor de Deus. Tem que fazer gol e não Corinthians. Mas você jogava pelo Corinthians. Ô Vaguinho, escale o Corinthians, o melhor Corinthians dos seus vários anos no Parque São Jorge, por favor. Para mim foi na época do Marcelinho, com esse time dirigido por Vanderlei Luxemburgo mesmo. O Vanderlei estava no começo da carreira, tinha uma máquina de jogar futebol, se me engano, na gestão do Alíbio. O Marcelinho, para mim, é o maior jogador do Corinthians. O Marcelinho ganhou tudo. Infelizmente, ele não jogou uma Copa do Mundo e pouco jogou na seleção. Porque pelo temperamento dele, eu acho que pela arrogância dele, o pessoal não era muito quisto no convívio assim, de clubes e de seleção. Eu não lembro o Marcelinho basicamente disputando uma pré-copa ou uma Copa do Mundo. Mas no Corinthians, para mim, ele foi um monstro, um dos maiores jogadores do Corinthians. Não, ele é eleito por muito corintiano aí como o maior jogador da história do Corinthians. Já os mais veteranos, eu conheço vários corintianos lá de 70, 80 anos, que o Luizinho Pequeno Polegar, que você não conheceu, ele foi o maior jogador do Corinthians, que ele era o Messi melhorado. Magrinho, pequenininho, você conheceu o Luizinho Pequeno Polegar? Conheci, eu trabalhei, ele era auxiliar do Strick na época, né? E ele chegou a ser treinador do Corinthians né? Que ele cobriu a falta de alguns treinadores. Na época, quando eu cheguei, ele trabalhou com o Sarno, eu cheguei na época o treinador era Baltazar, você tem uma ideia, em 71. Olha, pra você ver, eu cheguei em São Paulo, eu tinha 21 anos de idade, tá? Eu era um menino, pô. Eu já cheguei aqui para resolver problemas do Corinthians. E haja visto, eu resolvi. Tinha passado 4, 5 grandes ponteiros, por isso tinha gastado uma grana com o ponteiro direito. E eu sobrevivi e joguei e mostrei a minha qualidade durante 10 anos. Vai jogar 10 anos no Corinthians sem ganhar título. E o Corinthians mudando, e vinha um time muito ruim, ficava eu, Zé Maria, Vladimir, mudava todo mundo. O maior time que eu peguei no Corinthians foi em 71, que tinha Baldock da Seleção Brasileira, Ado da Seleção Brasileira, Rivelino da Seleção Brasileira, Zé Maria, Seleção Brasileira, tudo tricampeão mundial, né? Tinha o Luiz Carlos Walter, que era jogador também selecionado, o Mirandinha, que jogou na Seleção Mineira Brasileira, eu, Paulo Borges, quer dizer, era um timaço, e esse time pouco ganhou. Era uma época de sapo, era ruim mesmo de jogar. Eu acho que era pior do que essa época de hoje, porque essa época de hoje ainda dá para enganar, porque o futebol brasileiro, olha, está lastimável, lastimável. A tática que joga, você vê o São Paulo e Corinthians, esse clássico de luzes, de glamoures e de muita coisa.
Se não é aquele gol de mão do segundo gol que ele fez, que foi realmente de mão, era 1-0 do São Paulo, é pro pênalti. E o São Paulo estraçalhou, todo mundo se estraçalhou. Então, de 2-0 só, e quase que por isso, com um time horrível, empata o jogo. Né? Então, eu não vejo assim. Você vê, o Lucas Moura, o jogador que veio lá de fora com 31 anos de idade, pô, os caras falaram que foi o melhor jogador em campo. Olha a que ponto que nós chegamos. Nós temos hoje no futebol brasileiro argentino, colombiano, paraguaio, até venezuelano, etc. O maior ídolo do Flamengo se me engano, é uruguaio, né? O Arrascaeta. Olha onde que nós estamos. É uruguaio mesmo. Olha onde que nós estamos. Você vê, o Corinthians vai buscar um camisa 10, que na época ele não joga ele não calça a chuteira do Neto. Não calça a chuteira do Neto. E os caras estão falando aí que vai resolver o problema. Que é isso, meu? Futebol para mim horrível, mal dirigido, pouca criatividade. Esses meninos que estão jogando aí, entrou um tal, o garoto Wesley do Corinthians, acho que tem 19 anos, forte, menino que tem capacidade, os caras botam ele na ponta esquerda lá no fundo, bota o menino no meio para brigar, encosta mais alguém, joga mais um cara encostando, bota o melhor jogador do Corinthians, que é o que está hoje no final de carreira, no meio de campo para rodar, e sai na marcação, na pressão, pô. O time que vai jogar pelo empate sai para tentar o gol, e se fizer o gol, tenta segurar, mas nem isso fazem, pô. Você tem razão, Renato Augusto, que você citou, é o cérebro do Corinthians, pena que ele não tem condição física para 90 minutos, sabe, duro ali. Esse cara, vou dizer uma coisa pra você, nasceu com um talento imenso. Até hoje, veterano, de vez em quando machuca, ele joga muita bola. Agora, sobre o Marcelinho Carioca, você falou bem, alguns poréns nós temos, mas o Marcelinho Carioca jogou muita bola no time do Corinthians e todo lugar por onde ele passou, ele fez muito sucesso, queiram ou não. Pena que o mundo não conheceu o próprio jogador aí, o Renato Augusto direito, o mundo não conheceu o Marcelinho e vários outros jogadores. Porque naquele tempo a comunicação era totalmente diferente para pior. Agora, Vaguinho, será que nós temos... Você fez algum gol na carreira, ô Vaguinho? Se eu tenho? Você marcou alguma vez um gol, não? Marquei um gol? Não, tô te perguntando. Se você, quando jogava, você fez pelo menos 1 ou 2 gols? Em que jogo você que tá perguntando? Por exemplo. Não, no teu tempo todo de Corinthians. Você fazia 1 gol por mês, por ano? Não. Eu de 71 até a chegada do Geraldão em 75, era eu e Rivelino, o artilheiro do time do ano. Fazia 16, eu fazia 17, né? E depois que o Geraldão chegou, aí a média com o Geraldão, que chegou fazendo 30 gols, 15 gols. Aí depois eu fiquei já em segundo lugar, porque eu passei a mais criar do que finalizar, né? E o Sócrates, depois chegou o Sócrates era jogador de finalização, não jogador de armação. Se você fizer um levantamento dos jogadores que mais assistência prestaram ao clube, o Sócrates está aí em 8º, 9º, por aí, né? E eu sou o terceiro, você vê, numa qualidade dessa que jogou Marcelinho, jogou o Ricardinho, o Neto, eu tô na frente desses caras todos, do Sócrates, do Ricardo, do Marcelinho não, mas o Marcelinho é o primeiro, com quase 190 assistência. Aí vem o Rivelino com 120 e eu com 100. A média é terrível, né? E hoje, para chegar na minha assistência, vai ser quase que impossível. Os caras não sabem cruzar, Milton. Não sabem cruzar. Tá jogando o lateral do Corinthians hoje, que é o Wagner, né? Pô, ele já tá caindo pelos pedaços, coitado. Infelizmente, e os caras botam ele lá. Ele não consegue cruzar mais, Milton. O Corinthians precisa de uma reformulação urgente, né?
Você vê o futebol hoje, a qualidade que está o futebol e o apreço financeiro está tão grande. O Roger foi vendido aí por 60, quase 70 milhões de euros, né? E hoje uma direção do clube como o Corinthians não detém o passe de um jogador desse, porque está na mão de empresário, roda, tira, põe, coloca quem quiser. Eu acho um absurdo o valor que dão para o centroavante do Corinthians, o Uller, sei lá, o Uller Guerra, um negócio assim, né? Horrível, horrível. Não finaliza nada, 22 anos, 23 anos, custou uma fábula pro Corinthians, não consegue dominar uma bola direito, pelo amor de Deus. Milton, é o Vaguinho. O Vaguinho tá falando sobre o Yuri Alberto, né? Jogador do Yuri, Corinthians. Com certeza. Custou o zóio da cara mesmo. Mas desculpa interromper vocês, só atualizando a informação sobre o acidente de hoje, né? Desta madrugada, repito, na Grande Belo Horizonte, que deixou 7 mortos, um acidente envolvendo ônibus com torcedores do Corinthians. Temos atualização da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. 7 vítimas fatais, 2 vítimas graves e 6 moderadas, 5 leves. Aí são mais de 40 pessoas que estavam naquele ônibus. As outras pessoas ainda não têm aí um diagnóstico, aí, um atendimento para definir o estado de saúde delas. Mas essa informação é da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. E o Corinthians, Milton, divulgou uma nota. E eu vou ler a nota aqui. O Esporte Clube Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro na noite anterior. O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como as outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos. E a Polícia Federal de Minas, terra minha e também do Vaguinho, ninguém informou, é claro, senão você já teria declinado os nomes das pessoas que morreram. Não informaram ainda, né? Olha se é perto de Belo Horizonte, eu estou certo. Manda localizar aí mais ou menos, Milton, porque deve ter a localização. É lamentável, né, Milton? É com o coração partido, você vê sai aqui uma turma para ir torcer em Minas. Graças a Deus, que ainda não teve confusão ainda no estádio. Hoje estão matando o cara a troco de nada dentro do campo, fora do campo, né? Você vai levar uma família hoje no jogo, é difícil. É lamentável esses solicitanos que foram aí financiados pelos Gaviões, né? Foram lá dar o apoio ao nosso time, né? É com pesar mesmo e lamento muito esse acidente. É lamentável mesmo. Amanhecemos com uma notícia terrível, trazida pelo Guilherme Herédia Cimatti, sempre muito atento, né? Mas vamos falar de coisa boa, né, Milton? Vamos. O que você quer falar? Vamos ver. Esse Carmona, ele falou Carmona, não é o Carmona repórter que da Jovem Pan, da época? Ele faleceu, Roberto Carmona. Que fez nota de ano a menina que fez o gol, ele falou que era Carmona. Então, ô Cimatti, você transformou a menina no menino, Cimatti. Você não pode fazer isso, você que é o maior jornalista em atividade no Brasil. Mas essa não é a minha maior gafe, né, Milton? Conta pra ele a gafe do Milton Buzeto, então da Marlene Matheus. Eu tenho gafes maiores do que essa. Não, mas o Guilherme Cimatti errou mesmo, coisa rara. Pega aí, meu caro melhor... homem da técnica brasileira. Vamos lá, vamos ouvir. Presta atenção, o que o nosso amigo aqui fez, ó. E aí, Guilherme Herédia Cimatti, daqui a pouco José Silvério, Brasil e Argentina de 2004, é isso? Rápidos destaques dos clubes, Milton. Morreu Marlene Matos, que foi presidente do Corinthians. Marlene Matheus. Matos era empresária da Desculpa. É o seguinte, Milton, faleceu então Marlene Matheus, que foi presidente do Corinthians entre 91 e 93. Matos continua. Que eu fiquei na cabeça ali, que eu falei mais cedo Marlene Matheus, e aí a Jaque brigou Marlene Matos, não falei, Marlene Matheus, que foi presidente do Corinthians. Enfim, acontece. Tudo culpa da Jaque. Essa foi uma das maiores pisadas de bola da história. Eu tenho umas 30 também. A maioria não tem gravação, ainda bem, mas eu errei muito. Quem é que não erra? Até o Pelé perdia pênalti de vez em quando, mas perdia, viu?
Ah, rapaz do céu. E você, agora o Alexandre Pretzel, é gaúcho, tá dizendo que o Vaguinho tá errado. Que essa cidade onde aconteceu o lamentável acidente com a Gaviões da Fiel, no ônibus, 7 morreram, que não fica perto de Belo Horizonte. Pelo amor de Deus. Ô, Pretzel, você só conhece Porto Alegre e só. Você vai dar palpite no meu estado, que é Minas Gerais, rapaz? Você nunca foi lá. Não. Ah, tenha paciência. Esse povo não sabe nada, né, Vaguinho? Precisa apurar. Se for essa cidade, eu acho que da subida da Serra, a primeira cidade. Eu não tenho certeza, não, mas eu tenho a ligeira impressão que é, viu, Milton? Mas, ô Vaguinho, peraí, o Alexandre Pretzel, o gaúcho, fantástico comentarista e companheiro da Bandeirantes, ele tá dizendo que você tá enganado sobre 7 lagoas, que ele passou lua de mel lá, que só tem 6 lagoas. O que aconteceu com a 7? Não, ainda tem 7 lagoas lá. Infelizmente, a minha cidade está mal cuidada, viu? Eu estive lá agora há pouco, viu? Lamentável, a cidade na periferia é muito buraco, maltratada, mal cuidada. Você vai ao centro de 7 Lagoas, uma lindeza, uma maravilha. Bom, hoje o Brasil inteiro, se a gente for fazer uma pesquisa, né, é lamentável. Nós temos visto aí políticos falando de grandeza, de dimensão, de ajudar isso, ajudar aquilo, que vai fazer, que não vai fazer. Infelizmente, nós estamos com o metrô aí que era para ser inaugurado no começo da Copa do Mundo, do governo que é o vice-presidente do Brasil hoje, como chama o vice-presidente do Brasil, meu Deus do céu? Esqueci até o nome dele. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, se me engano, ele é o governador de São Paulo, antes da Copa do Mundo que teve no Brasil, quando nós levamos de 7, era o Alckmin, que prometeu o metrô. E tá aí essa obra aí. Você vai na Marginal, vai em tudo quanto é canto, obra para todo lugar que não acaba nunca. Esse Brasil é uma vergonha. Aí você chega um francês, chega um português, chega um inglês aqui, e você vai mostrar uma obra nossa de antigamente. Pô, o cara vai falar, pô, eu sou de quando nasci o mundo, eu sou da época de Adão. Vocês têm 1.500 anos só. E nós temos 1.500 anos só, mal cuidado, né, meu? Vaguinho, você tá demais, hein, Vaguinho? Ai de você, menininho, Guilherme Simati, se você não achou um gol do Vaguinho, aí você vai ser suspenso até o Natal. Daqui a pouco, Milton. Ah, você não é mais aquele. Daqui a pouco. É lamentável. O Vaguinho, escale com você na ponta direita o melhor time do Corinthians em que você atuou. Os outros 10, por favor. Meu, até complicado, hein? Eu tive aí... eu cheguei, jogava de ponta direita, o Lance, o Mirandinho, o Ribeirinho e o Aladim. Esse era o time quando eu cheguei. E eu joguei num time que tinha que era eu, o Sócrates centroavante, Palhinha e o Romeu na ponta esquerda. Esse era um bom time. Também peguei um time em 77 que tinha o Neca, era eu na ponta direita, centroavante é o Geraldão, não o Geraldão, 76, é o do Geraldão, Neca e o Romeu na ponta esquerda. Nós não tivemos assim, eu não lembro um time assim, muito, muito tradicional. Eu sei que de 7-1 a 8-1 eu estou em quase todas as fotografias, né? Em todas as equipes que participaram, mas eu não tenho muita lembrança. Eu tenho uma lembrança do maior time que eu joguei, que para mim era um timaço, e tem poucas fotos que é publicado, e às vezes o pessoal até esquece de mim. Foi o Paulinho lá acho que é Paulinho, que jogou no Rio Grande do Sul, o Pedrinho, jogou eu de ponta direita, Palhinha, Reinaldo e o Éder na ponta esquerda. O meio de campo era o Chicão e Cerezo, né? E lá atrás o Luizinho, o João Leite no gol, Osmar Guarnieri, era um baita de time. Esse time que foi lesado lá em Serra Dourada pelo White, né? Lamentável, né? Não, aquilo foi triste, 71, uma das piores arbitragens da história de todos os tempos. E o Galo foi operado também contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Aragão também operou, até foi operado 2 ou 3 vezes pelo Flamengo, né?
E antigamente era difícil, não tinha o VAR. E mesmo assim, tendo o VAR, esse VAR faz o que quer, né, Milton? Eles enxergam aquilo que acham que tem que enxergar. Porque realmente eles erram não marcando, não anulando ou conferindo. Eles erram muito, pô. Imagina, 80, 95% dos nossos tempos, né? Você jogando e eu começando no plantão esportivo, não tinha erro. Mas com o VAR não ia ter nenhum. Mas os caras acho que escalam mal os caras do VAR. Não, e outra coisa, hoje é só inverter a linha, né? O computador pode inverter, pô, é fácil, tranquilamente. Ô Milton, é máquina, é robô, é mexida, o homem obedece à mão, aquilo não é um cérebro não, Milton, é manipulado, porra. Milton, me desculpa, nós antigamente, nós tínhamos jornalistas como você e como tantos outros, que tinha uma personalidade marcante, uma personalidade de amigo. Poucas rádios tinham no Brasil, né? Hoje tem 400 mil jornalistas. E rádio de nomes que eu nem sabia que existia, viu, na coletiva. E os caras ainda falam besteira. Você vê 60 para ver hoje o comentário desses caras. Esses caras têm que ser técnico de futebol, pô. Eles sabem mais do que técnico, pô. Eles analisam o futebol com uma facilidade impressionante. Nós temos rádio, que eles falam Top Shop, que é Champ, que fala, nem sei como é que é. A Marília Ruiz, companheira de Band, ela está dizendo que realmente o Corinthians sempre ganhou roubado. E ficou 23 anos sem ganhar um título, né? Que tinha time bom demais, o Santos, o Palmeiras, tava louco, era duro mesmo. Não, o Campeonato Brasileiro na época que eu disputei, aqui tinha, lá no Rio tinha América, olha pra você ver, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu. Bangu era bom. Existia. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinham 5, Portuguesa, Santos, tinha 5. No Rio Grande do Sul tinha 2, que era terrível, Grêmio Internacional, Curitiba, o Bahia, que era e vai jogar lá contra o Santa Cruz na época, contra o Náutico na época. Hoje está fácil, está muito fácil, Milton. Meu Deus do céu, o espaço que os caras... Eles não conseguem, o jogador não consegue na linha de fundo cruzar uma bola, Milton. Pelo amor de Deus, porra. Isso mesmo. Agora, o Aladim, que você citou, campeão carioca, naquela final Bangu e Flamengo do Maracanã, foi uma goleada do time do Castor de Andrade, o Bangu. Paulo Borges parada e o Aladim na ponta esquerda. O meia, eu vou lembrar o meia era um cabelinho meio alemão, meio sarará, eu esqueci o nome dele. Mas foi um time que levou o jogador. Tinha o lateral direito, que foi na seleção brasileira, tinha o baita no goleiro. Um time massa, foi campeão em 67. E foi o time que eu estreiei no Atlético Mineiro em 68, dia 11 de fevereiro de 1968, com o Bangu, que tinha sido campeão em 67. Eu estreiei contra esse time lá no Mineirão, perdendo de 2-1. E esse jogo foi a minha estreia, que eu joguei barbaridade. Eles engessaram o pé, o Buião estava com o pé doendo, colocaram o Buião de lado, eu estreiei e foi um sucesso. E o Buião nunca mais jogou. E o Buião seguiu para o Corinthians e 2 anos depois eu estou atrás do Buião aqui outra vez, do Corinthians. E o Buião na época, se não me engano, estava no Flamengo, depois foi para o Paraná e desapareceu. E eu continuei jogando meus 10 anos aqui no Corinthians. Então é muita coisa para mim, viu, meu filho? Sem dúvida. Agora, o Buião, ao contrário de muito ex-jogador e tal, segundo consta, ele está muito bem com seus ônibus na Grande BH. E ele está bem mesmo. Eu fico feliz porque no passado aí tem o craque, não tem nada. Entendeu? Porque naquele tempo vocês tinham um grande defeito. Vocês assinavam contrato com os seus times grandes em branco. Isso sumiu da literatura esportiva. Ademir da Guia renova 3 anos com Palmeiras em branco. Roberto Dias renova com São Paulo 4 anos em branco. Mas que mané em branco, hein? Não, porque esses caras não tinham cabeça para fazer.
Quando eu cheguei aqui, eu vim ganhando uma fortuna. Eu com 20 anos eu já tinha dinheiro, eu já tinha casa, tinha apartamento, já tinha terrenos em Minas, Sete Lagoas em Minas, já tinha carro do ano, eu tinha dinheiro já com 21 anos de idade. O Cruzeiro naquela época, 50 milhões de cruzeiros em 1971 era dinheiro demais, Milton. O dólar estava aí 2, 2,5 por aí. Não estava lá 5, não. O dólar era um pouquinho mais baixo. Então, a inflação que falavam que era grande, o dinheiro nosso não valia muito. Mas dava para viver bem aqui no Brasil e não tinha essa facilidade de um apartamento, uma casa, o terreno era barato, não tinha apartamento, era casa que se vivia. Hoje com a inflação, com essa grandeza, com o mundo desenvolvido como está hoje, nós tínhamos uma horta plantada no fundo, a qualidade de vida era muito melhor. Mudou tudo. Mudou hoje para você viver com um salário mínimo, é impossível. Na nossa época vivia, Milton. Agora, sobre o Aladim, que você citou várias vezes, o Aladim saiu do Corinthians, ele foi para Curitiba, ele jogou muito no Coxa e construiu muitas padarias por lá, entendeu? Então eu sempre fico feliz e tal por ele. Agora, uma vez, uma pessoa que não sabe nada de futebol, nada, falou, uma rádio intermediária aí, que o Aladim é sobrinho do Jair Rosa Pinto. Um era branco, outro era negro, pô. É brincadeira, entendeu? O Aladim, se o Aladim é cunhado, não, é sobrinho do Jair Rosa Pinto ou coisa parecida, eu sou neto do Biden lá, que é o presidente dos Estados Unidos, por sinal, péssimo, péssimo. E eu avisei antes, hein? Vão eleger aqui um cara sem condição. Senil, mas isso lá atrás, tá aí nas minhas redes sociais, é só procurar. Eu não sei procurar, mas minha assessoria acha na hora, entendeu? Pô, mas o jeito pra falar da trajetória deste ou daquele jogador precisa ser do ramo. Não tem que ser curioso, metido, entendeu? Tem que saber. O cara não sabe, vai falar essas asneiras. Vou me entrevistar uma vez, os caras não sabem histórico meu, pô. Tem muita gente na fora que eu joguei na Ponte, eu encerrei minha carreira na Ponte Preta. Passou um vaguinho lá, que jogou lá alguns meses, e eu acho que os pessoal acham que sou eu. Não sabe o histórico, não sabe, Milton. Agora, esse problema de assinar contrato de 2, 3 anos, eu fazia contrato de 2 anos. Só eu pegava uma luvas, fazia um valor, por exemplo, eu pegava 100 mil, 200 mil, naquela época era milhões de luvas, 50 milhões, sei lá que fosse. Aí ganhava, por exemplo, hoje naquela época você ganhava 20 mil dólares, 10 mil dólares, né? O máximo que eu cheguei a ganhar 15 mil dólares por mês. E fazia uma compensação no segundo ano. Era 2 anos de contrato. E outra coisa, o que matava o futebol naquela época, que tinha facilidade e tudo, era a Lei Pelé, que foi modificada, né? Porque os clubes tinham o poder aquisitivo do jogador até 21 anos de idade. Até 21 anos de idade, o clube podia usar você, não pagava, não dava casa, não dava comida, não dava nada, não dava salário. Hoje não, com a Lei Pelé é obrigado, 16 anos, tem que se profissionalizar, né? Então ajudou o atleta e beneficiou infinitos agentes financeiro, agente de jogador. Se você levantar a minha vida, eu fui empresário de atleta. Acho que o Ronaldo, que veio do Atlético, foi um dos primeiros jogadores que eu montei uma firma de empresarial em São Paulo, em 1971, chamava Papro. Comerciava jogador, dava assistência. Eu já tinha 21 anos de idade, hein, Milton? Eu já negociava jogador de futebol, hein? Tá vendo? O Vaguinho tem a sua história. Agora a bola está com você, Ricardo Moreira Garcia, porque senão vou suspender o Guilherme Cimatti. Vamos lá, o gol! Escapa Rivelino, Ademir tenta a falta. Lançou Vaguinho. À direita, Joãozinho, no miolo, Mirandinha. Mirandinha lançado a Vaguinho, excelente bola, atenção! Tá aí o primeiro gol! Vaguinho, Corinthians 1, Palmeiras 0. Esporte é cultura.
Luiz Noriega. Luiz Noriega, e tem um filho, Maurício Noriega, que é um bom caráter, um bom profissional, um grande amigo de todo mundo, um cara exemplar. Puxou pro pai. Porque o pai narrava na TV Cultura, tranquilo, ele fazia dupla com Orlando Duarte, que está no céu, e o próprio Noriega está no céu, e ele narrava sem barulho, tudo quietinho, como narração de futebol inglês. Marcou época, além de ter sido também um grande bom caráter. Quero ouvir esse gol de novo, com Luiz Noriega. Escapa Rivelino, Ademir tenta a falta. Lançou Vaguinho. À direita, Joãozinho, no miolo, Mirandinha. Mirandinha lançado a Vaguinho, excelente bola, atenção! Aí o primeiro gol! Vaguinho, Corinthians 1, Palmeiras 0, esporte é cultura. Grande o Noriega, hein? Lembra desse gol? Ou já tinha esquecido? 1971, o Corinthians ganhou do Palmeiras, eu fiz o primeiro gol, numa tabela com o Mirandinha. Eu acho que foi o meu primeiro clássico do Palmeiras, tá? Em 71. Então, é emocionante por você e pelo Luiz Noriega. Mas agora, tem mais gol do Vaguinho aí ou o senhor não achou, Cimate? Eles não acham isso. Corinthians empata o jogo. Vaguinho tem a mínima pretensão. Valdir saiu. Mas que coisa, isso é um acidente, né? É o típico acidente do futebol. Ninguém pode censurar um goleiro numa situação dessa. Vulgarmente seria o frango, o peru, mas eu acho que isso aí é um acidente. Você lembra desse também, Vaguinho? É Valdir Pérez. Lá Valdir Pérez, Arruda. Parque Antártica, né? No torneio, aquele torneio que fazia em São Paulo, né? E eu fiz o gol, eu subi de cabeça, o campo estava molhado, eu cabeceei e a bola entrou, né? O Valdir tomou um frango do caramba, né? Empatamos o jogo. Esse jogo foi 2-2, depois o Grande 3-2 o gol. O gol de Nelinho, Elinho de falta, Elinho de falta, jogar no meio de campo, brincadeira, né? Ganhando do São Paulo 3-2, com Pedro Rocha, Gerson jogava naquela época. O São Paulo tinha sido campeão em 72, né? Ou 71, 72, bicampeão paulista. O São Paulo que não ganhava título há 13 anos, que montou aquele timão em 71, jogava Muricy, jogava Pedro Rocha, jogava Teto, o Sérgio no gol, Sérgio Valentim, Arlindo, Jurandir, baita de um time, Forlan, baita de um time. Agora, olha, eu conheço um pouquinho a história do futebol, entendeu? Porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. Mas eu confesso, eu não lembrava do Vaguinho jogando na querida Macaca Campineira. Não, eu nunca joguei, né, Milton, lá na Ponte Preta. Jamais. Ué, você parece que falou que passou pela Ponte Preta ou eu tô enganado? Não, eles falam, quem não sabe da minha carreira, fala que eu joguei na Ponte Preta. Eu encerrei minha carreira no Santo André. Eu tinha ido com o Atlético, eu fiz um contrato com o Atlético quando o Matheus me mandou embora do Corinthians em 71, porque eu ia fazer 10 anos de clube e ia ter direito a 80% do meu passe. Aí o Vicente me afastou do clube e eu sendo ainda, o Farinha tinha ido embora, que foi para Minas, que o pai dele tinha falecido, e eu fui fazer dupla diária com Sócrates, e fazendo gol, inclusive no clássico do Santos, ganhei de 3-1, fiz 2 gols contra o Santos, e no ano seguinte eu estava com minha fazenda, eu estava montando uma fábrica de farinha lá em Botucatu, e eu estava querendo dinheiro para renovar o contrato, o Matheus tinha me prometido uma grana para reformar o contrato, aí de repente ele me chama e me manda embora, faltando 6 meses para terminar meu contrato. Eu voltei para o Atlético, fiquei no Atlético, fui lá para ganhar a Libertadores, que eu queria ganhar a Libertadores, que eu tinha disputado a primeira pelo Corinthians, que foi a primeira Libertadores que o Corinthians disputou em 78, na história do Corinthians, e o Atlético estava disputando também, se me engano, a primeira Libertadores dele em 71, né? O Atlético tinha sido vice-campeão em 70, perdeu o Flamengo naquele jogo, e ia 2 times para a Libertadores, o campeão e o vice.
E eu fui para ganhar e fomos roubados. Depois que perdi essa Libertadores, para mim acabou, porque eu já tinha sido 3 vezes campeão em Minas, e para que jogar em Minas, não tinha mais nada mais aquele. Aí parei, com 6 meses de contrato a cumprir, e de repente eu fui esbarrar no Santander, porque eu fui trocar meu carro numa agência de turismo aqui em São Paulo, e o dono da agência de veículo. E o dono da agência era presidente do Santander e me chamou, e eu fui no Santander, onde eu encerrei minha carreira. Então, rapaz, tá vendo? O Wagner de Freitas, ele tem muita história. Mais uma para terminar aqui do Alexandre Pretzel, que se diz o maior estudioso do futebol. Você falou do goleiro Sérgio Valentim. Esse goleiro tá lá no Vale do Paraíba, onde ele nasceu, São José dos Campos. Eu acho que eu não estou enganado. Mas ele, Pretzel, tá dizendo, e queria a tua opinião, que o Sérgio Valentim foi o goleiro mais bonito do mundo inteiro. Você lembra? Vaguinho. Ele era pancudo, né? Como a gente fala aí em Minas. Ele era meio louro, né? E no time do São Paulo, era um time carrancudo, pô. Tinha Jurandir, a defesa do Jurandir, que não era tão bonito, né? Paraná na ponta esquerda, e o Sérgio era meio galã, sim, ele era meio galã. Ele tinha assim, ele lembrava um pouco dos goleiros argentinos, né? E os goleiros argentinos naquela época era tudo galã, né? Você pega aí os grandes goleiros argentinos naquela época, e a Argentina tinha uma diferença que não tinha muito. Ali sim que tem preconceito. Você pega os times da Argentina, é difícil você ver um moreno, uma pessoa de cor. Ali a raça deles é uma raça mais. Eles são mais claros, espanhóis, é um pouco diferente. Lá não tem muito crioulo na Argentina, né? Tem muito pouco, sim. Agora, esse é o Vaguinho, com muita história. E para terminar sobre o Sérgio Valentim, goleiro de São Paulo, o Mário Moraes na Rádio Bandeirantes, que eu ouvia direto, ele sonhava desde a infância em trabalhar na Bandeirantes, um sonho impossível, entendeu? Mas deu tudo certo. E o Sérgio Valentim era chamado... Hoje, qualquer goleiro que faz milagre, eles metem um São lá, São não sei o quê, São Zé, São Benedito, São Chico. O primeiro jogador brasileiro a ser chamado de São Sérgio, foi o Mário Moraes, que está no céu, que trabalhava no Screte do Rádio da Bandeirantes. Aliás, um dos maiores jornalistas esportivos do mundo. Está no céu. Ele era meio milagroso mesmo, né? Ô Milton, hoje a qualidade do goleiro melhorou muito. Hoje ele deve ter 2 ou 3 preparadores de goleiro. Eles têm aquela tática hoje, que o automático que coloca vários pontos para o goleiro sair. É um treino específico, é diferente. Hoje, cada clube deve ter mais ou menos entre auxiliar, preparador físico, médico, uma equipe. Eu vou chutar aí, de 15 a 20 pessoas trabalhando por detrás dentro do futebol. A seleção feminina, que foi na Copa do Mundo agora, ele foi com 22 jogadores, 23 jogadores, se me engano, 24 jogadores, e a comissão técnica passou dos 30. Eu acho que ninguém levantou isso. Só a comissão técnica tinha mais de 30 pessoas dentro da comissão técnica dessa seleção que viajou. É um absurdo, é um roubo. A treinadora nem para o Brasil veio, tá? E estão falando de treinador que vai vir para o Brasil, Ancelotti, etc. Esse monte de comentarista aí falando bobagem, ele vai convocar os caras lá de fora. A mesma coisa que fez o Tite, que está fazendo o treinador do Fluminense, ele vai chamar os mesmos caras, a mesma coisa, a mesma memícia que vai ficar. Por que não faz um time aqui brasileiro? Já que tá uma droga, uma porcaria, faz um time brasileiro, pô. Já que nós não ganhamos de ninguém, põe os meninos para jogar aqui no Brasil, põe um técnico brasileiro. Nós somos patriotas ou não somos? Isso mesmo, Vaguinho. Você está comentando bem, viu? Mas eu quero abraçar mais uma vez Alexandre Pretzel, nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele fala igualzinho mineiro. Eu gosto muito dele, é meu amigo. E ele está dizendo que a PIA, a técnica, foi dispensada, eu acho que ainda já foi, né? A PIA e o Tite estão fazendo uma universidade para ensinar futebol. Você acha que vai dar certo? Mas acho que as universidades na Inglaterra, né?
o pai do futebol, nasceu o futebol na Inglaterra, né? Eu acho que estão fazendo lá, onde se joga o melhor futebol do mundo hoje, porque o índice de pessoas investindo na Inglaterra, ali tinha russo, se não me engano, investindo, tinha árabe investindo lá no futebol inglês, né? Como agora os árabes descobriram o poder deles, e se eles quiserem fazer o melhor futebol do mundo, como estão começando a fazer, ali tem dinheiro que não acaba nunca, eles estão levando tudo para lá. Daqui a pouco nós estamos falando só da Arábia. É só eles dar um toquinho no dinheiro deles que eles acabam com o futebol mundial. É isso mesmo, mas olha, o Brasil tem... A seleção brasileira hoje é uma seleção do Paraguai, uma seleção da Romênia, que não tem mais o Raj há 3 séculos. Era uma seleção assim... a nossa seleção hoje está nesse nível. A Escócia, que era um futebol bom, mas sumiu a seleção da Escócia. O Brasil hoje é uma seleção intermediária. Nós estamos na 2ª divisão do futebol internacional. E sobre a Inglaterra, para terminar, poucos sabem, né? Mas eu já falei várias vezes, mas a audiência é rotativa do rádio. Por que o futebol tem 11 de cada lado? Porque na high school, no grupo escolar, desde o grupo escolar da Inglaterra, e em todas as faculdades e universidades do mundo da Inglaterra, só tem 11 alunos. Só porque assim, eu fiz curso aqui, como é que é? Para vestibular, nós éramos 144, entendeu? Então, mas fui muito feliz. Muito obrigado, Deus te pague, João Carlos de Gênio, aí no céu. Então, por quê? 11 para 11. Não, 10 para cada lado. Aí foram jogar uma pelada lá, arrumaram uma bola, sei lá, e meninos contra meninos. Aí, de repente, uma lá falou, eu quero botar o meu Bedel, que ele é muito gente boa, ele tem que jogar. Aí a capitã do outro lado, eu também quero o 12º jogador. Aí ficou 11. Mas por causa da high school. As universidades inglesas e tal, no mundo inteiro, obedecem também essa aula curta. Porque assim o aprendizado é muito melhor. Sabia disso, meu caro Vaguinho? Não, aí eu estou tendo cultura com você, né, Milton? Eu não sabia, não. Realmente eu não sabia. Eu lembro das universidades lá que eram as melhores, né? Mas era... Para entrar na universidade naquela época, tinha que ter muito dinheiro, né, Milton? Não era qualquer um, né? E hoje eu tenho visto aí da Bandeirante, essa homenagem que está prestando ao Santos Dumont, né? É fantástico. Você vê um brasileiro, o pai da aviação, brasileiro, que foi estudar lá na França, que foi estudar lá, que foi para a Inglaterra, teve nesses grandes países e tudo mais, e rico, filho de família abastada, mas com uma cabeça, um gênio. Tanto que ele era tão gênio que ele não suportou determinadas coisas e se matou depois, suicidou, infelizmente, né? Você vê, o pai da aviação, hoje nós devemos a comunicação rápida a um brasileiro, né? E aí temos o nosso estado, Santos Dumont. E o Cláudio Scaff Zaidan, só para completar, ele lembra uma coisa importante em relação a Santos Dumont. Porque já inventaram, já há um bom tempo, que não foi o Santos Dumont que inventou o avião, não. Foram os irmãos Wright, uma coisa assim lá dos Estados Unidos. Gente, por que avião tem trem de pouso? Portanto, nasceu em Minas, o Santos Dumont. Não tem conversa. Para nós tudo é trem aí, né, ô Vaguinho? Trem. Milton, que maravilha, hein, Milton? Maravilha. Fala para esses corintianos para lembrar um pouco de mim, né? Mas eu lembro, eu não esqueço não do velho, jogador velho comigo mesmo. Eles não sabem metade do que o Vaguinho fez pra eles, porque eu não gosto de falar muito, e quando eu falo muito eu desabafo também, né, Milton? E eles não sabem a missa, o que eu julguei, o que eu passei lá, o que eu carreguei em cima das costas, não foi fácil, viu? Eu joguei com um lateral chamado Zé Maria, tá? Opa! Nós jogamos 10 anos juntos. 10 anos. Eu acho que não tem uma dupla que jogou aqui no Brasil, a não ser Ademir da Guia e Dudu, né? Que jogou tanto tempo junto como eu, Zé Maria. Eu vou só pincelar uma coisa para você. O Zé Maria, ele tinha o símbolo do Djalma Santos. Ele era mais ou menos como o Djalma Santos, que foi campeão na Copa do Mundo
em 58, que era lá que era da Portuguesa, ele era... Em 62 também, foi bicampeão do mundo. Ele era muito forte, mas não sabia passar a bola. Tá? O Zé marcava 4, 5 homens, ele sozinho. E eu tive um treinador chamado Brandão, né, que ele falava assim comigo: Vaguinho, você tem que vir ajudar no meio de campo, você tem que ajudar aqui atrás. Aí eu falava para ele: seu Brandão, eu sou finalizador, eu sou um homem de frente, eu sou um homem para botar a bola lá para dentro. Agora, eu vou falar com o senhor, seu Brandão. Quando eu olho atrás de mim e vejo um cara com o Zé Maria, que marca 3, e o senhor pede para me voltar, o senhor tem que me explorar lá na frente, pô. Eu falava isso para ele, né? Aí, e ele ficava bravo comigo, o Brandão. Tanto que eu fiz o levantamento que você foi fazer com o Sérgio. Vou fazer um levantamento no final do título de 77, certo? A Ponte botou o Anjo, o tal de Anjo para me marcar. O Brandão mandou os caras não dar a bola para mim, Milton. Eu não sabia, não. Oswaldo Brandão tem uma história incrível, né, o gaúcho? Mas eu não sabia dessa, não, Vaguinho. Eu fiquei com o programa porque eu desafiei. Aí o Zé Maria pegava a bola ali, eu saía para jogar. Eles cruzavam Oscar e Polosa rebatiam de cabeça. Por isso que nós demoramos quase um tempo, uma eternidade para fazer aquele gol. Não tinha jogada, Milton. Só tinha lançamento por cima. Porque o Brandão ficou com raiva de mim que eu desafiei ele. E eu falei: eu não vou voltar a marcar ninguém, não. Eu sou cara finalizador, cara. Aproveita. Olha, Milton, eu joguei quase 20 anos. Tá? Eu tive poucos treinadores que faziam uma jogada trabalhada naquela época. Se você perguntar os jogadores que jogaram a Copa de 70, se tinham alguma jogada trabalhada, se eles treinavam aquela jogada, era tudo improviso, Milton. Você não chegava pro cara e falava: dá uma bola para mim, assim, eu vou receber aqui. O cara marcava a sua capacidade porque sabia que você ia fazer aquilo. Cada um tinha a sua qualidade específica. E ela improvisa. Um treinador para chegar para você e falar assim: você vai marcar fulano. Você mandava ele para aquele lugar, pô. Ele tinha que montar de acordo com o que você tem. Hoje não, hoje é uma máquina. Hoje é a máquina de jogar futebol. Hoje, se não tiver a personalidade do treinador, tá? Quem eles atribui? Quem que é o melhor homem de equipe? É o homem pensante. Fala do Jesus, fala do treinador do Palmeiras hoje, que é o melhor do mundo, etc, etc. Por quê? Não tem qualidade, por isso que tem. E as qualidades são poucas que tem, então ele faz a montagem, tá? E retém a bola. E aquele time que retém mais a bola, porque não tem nenhum cara que parte para cima, você conta no mundo inteiro, são poucos caras que partem para cima, por isso que fica esse futebol de treinador. E o Lancelotti vai ser com o treinador da seleção brasileira e não vai fazer nada, viu? Olha o que eu estou dizendo. Mas não vai ser, não. Ele está assistindo lá pela televisão os jogos do futebol brasileiro aí, da seleção brasileira, e ele não vai aceitar nunca, até que tem um mega contrato lá com o Real Madrid. Ei, Vaguinho, você tem que virar comentarista, rapaz. Você tem uma memória danada, e para completar de minha parte, o Zé Maria Rodrigues Alves, lá do Botucatu, campeão do mundo, né? Na reserva do Carlos Alberto, é claro, o maior lateral direito do mundo de todos os tempos. Ele era tão bom e tão duro que o maior ponta 11 do planeta, Jonas Eduardo Américo, o Edu, ele parava o Edu, o Zé Maria, porque era a coisa mais difícil do mundo. O Edu driblava até o bandeirinha. Era uma coisa impressionante. Ponta esquerda, para mim, o 11 do mundo chama-se Edu. E na ponta direita, o senhor Vaguinho. Grande abraço e bom domingo. Um abraço, Milton. Um prazer muito grande falar com você e que Deus te abençoe. Deus te pague, Deus te pague. 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 Pague, Deus te